Está entrando no ar o programa T-Move, temas emergentes em movimento. O que te move? Olá, está começando mais um programa T-Move, em sua 4ª temporada. Este programa é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, a CTE, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação, em parceria com as rádios da Universidade 800 AM e 107.9 FM. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa. Na técnica, conto com Jonathan Ferreira e José Luiz Mota Pinto. Hoje nós temos 2 convidados que adoro demais, que é a Tatiana Trevisan e o Giovanni Gomes. A Tatiana é doutoranda em Educação na Universidade Federal de Santa Maria, linha de pesquisa em Docência, Saberes e Desenvolvimento Profissional. Mestra em Educação, também aqui da UFSM. Graduada em Educação Física, licenciatura plena, também pela UFSM. Especialista em Supervisão Educacional pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, e especialista em Orientação Educacional pela UERGS. Coordena o programa Eterno Aprendiz no Instituto Eleva de Ensino de Santa Maria. É membro do Conselho Municipal de Esporte e Lazer de Santa Maria. Nas experiências profissionais, atuou como coordenadora geral acadêmica, coordenadora de extensão e ação comunitária e do curso de bacharelado em Educação Física. Foi docente da Faculdade Metodista Centenário e da Universidade de Caxias do Sul. Também atuou como professora externa da UAB, EAD, graduação e pós-graduação na Educação à Distância da UFSM. Interesse de estudo na área do bem-estar, com foco na saúde, educação, envelhecimento humano, populações especiais, gestão educacional e educação à distância. E o Giovanni Gomes, mestrando em educação na UFSM, publicitário, especialista em assessoria de comunicação e docência no ensino superior, docente do programa Eterno Aprendiz e coordenador de comunicação do Grupo Eleva Uningá. Sejam muito, muito bem-vindos ao T-Move. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom, Tati e Gil, eu vou ter que chamar vocês assim, sim, tá? por favor. Que a gente pode chamar de Cida também, né? Com certeza. Bom, eu tirei do roteiro 2 perguntas iniciais, que essas são surpresa. São as mais difíceis. Ai, que medo. Porque ela tem assim, é catártica. Então, vou começar com a Tati, pode ser? Pode. Tati, o que te move? Ai, gente. Primeiro, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Cida, muito obrigada. Com pessoas queridas, né? Essas pessoas queridas deixam a gente à vontade e feliz, né? Por enquanto a gente não está tremendo, vamos ver daqui a pouquinho. Não, ninguém treme aqui. Só eu. Ai, que lindo. O que me move, gente? Me move, eu acho que eu adoro a palavra cuidado. Sim. O cuidado pelas pessoas, o cuidado pelos estudantes, o cuidado pelas pessoas que a gente gosta e pelas pessoas que a gente às vezes nem conhece. Né? Então eu fiz esse tempo eu comecei a pensar na minha trajetória, e agora tu estava lendo ali, né? Nossa, que vidão, né?
Comecei cedo, tá? Comecei cedo. Começamos cedo, fique né? bem registrado. Fique bem registrado aqui, né? E aí eu comecei a perceber, assim, como o meu papel como professora, como meu desenvolvimento como professora, sempre se deu por meio do cuidado. O cuidado com as pessoas, o cuidado com tentar fazer o melhor naquilo que eu podia fazer naquele momento, né? E depois de tanto tempo eu comecei a perceber como é importante o autocuidado também, né? Quando a gente fala sobre envelhecimento, que é uma das áreas que eu continuo, né, na atuação, que é a área de pesquisa que eu estudo, né, que eu gosto de estudar, a importância do autocuidado ao longo da vida, que parece que a gente começa a trabalhar e a cuidar dos outros porque ama o que faz, e também essa necessidade de se olhar, né, de se autocuidar. Mas eu acho que me move, sim, é o cuidado. Claro que é um cuidado que a gente precisa estar embasado, né? Embasado. Ter conhecimento naquilo que se faz, buscar conhecimento. Mas é o cuidado. E às vezes a gente cuida do outro e esquece da gente, né? É verdade. E aí surgem todas as coisas que às vezes a gente... Uma delas pode ser a doença, né? Que faz com que a gente tenha que se repensar e começar a se cuidar também, né? Porque às vezes esses desencontros aí com a saúde, né, saudável, eu acho que vem também para nos fazer repensar, né? Porque sempre cuidar do outro e o autocuidado, onde que fica, onde que está? Até porque a gente só consegue cuidar do outro quando a gente tá bem, Tá bem. né? Exatamente. E Gil, o que te move? Tu teve mais tempo para pensar do que eu. Ai, ai. Eu acho que pra mim, tá? Eu sou uma pessoa que tento ser muito amorosa. Então, pra mim, o que me move é o amor. Tanto o amor pelas pessoas, pelos amigos, pelo trabalho. Então, eu sou uma pessoa que, tipo, tudo que eu coloco, onde eu toco, tem que ter amor, senão não é eu, não é o Giovanni. Então, o que me move hoje sempre foi o amor, assim, por Ai, tudo. que lindo! Lindo, né? Aham. E como eu conheço vocês, é exatamente isso. Eu acho que se me pedisse para definir uma palavra para te definir, Tati, seria o cuidado. Ai, que E o amor. Gil, a gente se conhece há pouco tempo, né, Gil? Mas assim, ó, ele é uma pessoa amorosa, né? Transborda, né? Aham, Transborda transborda. amor. Exatamente. E quem é a Tati que não está no currículo, que não está na profissão? Gente, agora ficou mais difícil ainda. Quando eu comecei a estudar o envelhecimento e principalmente convivendo com as pessoas e com a minha mãe, ela sempre dizia assim: eu não me sinto, por exemplo, com 70 anos, eu não me sinto com 80 anos, né? Eu me vejo uma guria. E a gente percebe isso, né? Que a passagem do tempo, mas nós nos percebemos Muito, muito guria. em uma determinada idade, em uma época, né? Tanto é que às vezes assim os idosos acabam caindo porque, né? Não tem ó, subir numa cadeira assim como eu fazia quando eu tinha, né, 5, 10 anos. Então eu me vejo uma menina, entre aspas, né? Mas eu me sinto uma menina, assim, eu me sinto alguém que quer desbravar muita coisa, que quer conhecer muita coisa, que quer dar amor, que quer receber amor. Isso não está no meu currículo, mas é assim que eu me sinto, como se eu tivesse uma vontade enorme dentro do meu peito, que tem vontade, assim, que tem... Eu sinto vontade de realizar as coisas. Fome de viver. Fome de viver. Isso. Acho que isso. E eu acho que eu compartilho exatamente igual a tua mãe, eu com quase meio século, Que montão! mas eu realmente
não me sinto uma cinquentona. Isso, duas. Gil, quem é o Gil? O Giovanni é um pouco tímido, eu acho. Assim, não sou uma pessoa, como vou dizer, não seria a palavra certa, expansiva. Não sou uma pessoa que, tipo, te vi e já sai te abraçando. Não, o Giovanni é uma pessoa mais quieta, mas ama filme e série. Ama, vamos dizer assim, um rolê mais pessoal, mais em casa, não é muito do Da dia, balada. da balada, essas coisas, não é comigo. Eu sou um velho senhor. Sou um velho senhor de uns 100 anos ou mais, que já, tipo, não quero muita convivência. Mas amo, tipo, tudo que eu faço, não tem. Mas eu sou um velho senhor, de fato. Não tem muito o que dizer. Que gosta dos prazeres de estar em casa. Exatamente. Do conforto. Só ele é o velho, né? Essa parte a gente não quis falar, mas a gente adora uma pantufa, né? Eu ia dizer assim, ó, que eu compartilhava, que eu também sou mais assim, ó, apesar de ser falante, e eu já sou o contrário, gosto de abraçar, mas eu sou exatamente assim. Se me perguntarem, quer sair ou quer ficar em casa assistindo um filme, com Casa. certeza eu sou do filme, ficar em casa, uma pipoquinha. Mas quando ele veio com o velho senhor, eu digo, eu não vou dizer que eu sou uma velha assim, Não, eu já saí dizendo que era uma menina, né? Uma menina no corpo. Mas vocês têm essa vontade de viver, tipo, procuram fazer coisas extras. Eu não, tipo, se eu tô trabalhando, depois disso é casa, filme, comida e É o teu dormir. estilo de viver. Eu não sou muito do... Amo o projeto, desafios, óbvio, mas não com essa visão. calminha. Eu sou mais zen, assim, vocês já são mais... eu não, sou mais devagar. A gente é mais beleza, né? Adorei essa definição. Bom, Tati, como é que essa questão do trabalho com o envelhecimento, com os idosos, surgiu na tua vida? Essa vontade de trabalhar com as pessoas mais velhas? Só antes vou fazer uma observação. Eu vou fazer algumas perguntas direcionadas, mas como é uma conversa, Claro. um pode responder junto, é uma conversa. Bom, eu acredito que as coisas vêm para nós como tudo tem que ser, né? A gente vai, as coisas boas tem que ser na vida da gente, elas nos encontram em algum momento da nossa vida. E embora eu tivesse uma relação afetuosa muito grande com a minha avó paterna, que foi a que eu conheci, né? Eu tive a oportunidade de conhecer. Quando eu escolhi educação física, eu escolhi pelo movimento. Nem sabia que educação física atuava com idosos. Nem me passava pela cabeça, porque eu era do interior, sou do interior, né? Lá não tinha academia, então a educação física para mim era esporte. Correr, pular, né? Jogar. Coisas muito lúdicas, assim, sem um aspecto competitivo, né? Mas para vivenciar, como se eu escolhi minha área pelo prazer de fazer, não pensava nem em ser professora de educação física, né? E quando eu chego no CEFD aqui da Federal, já nas primeiras semanas, assim, todos os meus colegas de semestres posteriores, né, eram parecidos comigo pela faixa etária. Era uma característica da época, assim, os acadêmicos teriam aquela faixa etária mais jovem. E aí eu estou ali no hall de entrada, onde a gente ficava, né, entre as aulas, conversando, conhecendo os colegas novos, enfim. E entrou no CEFD, assim, era uma avalanche. Não era 2, 3, eram muitos, mais de 200, assim, idosos. E entravam rindo e brincando, numa alegria, sabe? Que aquilo, assim, era maior do que nós ali, jovens adultos, né? E eles entraram numa sala. E eu, na hora, assim, me chamou a atenção, assim, eu digo, gente, o que é isso? E, claro, estava numa cidade grande, Santa Maria era uma cidade enorme para mim, né? Perto da minha cidadezinha, Ivorá.
com saudade da mãe, com saudade da avó, com saudade de casa. E eu olho aquelas pessoas assim, foi uma emoção muito forte, uma emoção que transbordou literalmente assim. E aí eu levantei e fui nessa sala, né, que eles estavam entrando, e ali encontrei esse volume todo de pessoas idosas e um professor que estava ali, que era o professor Juca, que todo mundo conhece como professor Juca, né, José Francisco, que já naquela época tinha um núcleo de terceira idade, o NEAT, e eu perguntei o que tem aqui, né? O que está acontecendo aqui? Como assim? E ele me falou que era um núcleo de terceira idade, que atuava com os grupos de idosos em Santa Maria e perguntou se eu queria participar. E eu, claro que sim, né? Quis participar, nem sabia o que era direito. Mas fui, então, desde o primeiro semestre, me inseri nos grupos, eram os grupos de terceira idade, como eram chamados na época, né? E dali já fui fazendo disciplinas, né, como aluno especial na época, nem era obrigatório. Então, assim, desde lá da década de 90, né, já existia até anterior a essa época, né, esse núcleo de estudos da terceira idade. E aí foi que eu me encontrei. E eu brinco assim que daquela sala eu nunca mais saí, né? Com uma metáfora, claro, né? Então, assim, foi uma emoção muito grande. Talvez por eu estar fora de casa, longe da mãe, longe da avó, né? E encontrei ali o aconchego, assim, né? O cuidado, o afeto, o amor, o carinho. E esse é o trabalho com idosos. Então, eles vieram como um amor. E ficou esse amor comigo até hoje, assim, né? É uma atuação muito... É uma atuação de amor, né? Então, eu me encontrei e eles me encontraram ao mesmo tempo. E estamos caminhando até hoje. Ai, coisa linda! Gil, tu és publicitário de formação e agora mestrando em educação, já trabalha com docente no Eterno Aprendiz. Como é que a docência surgiu na tua vida? Na verdade, a docência eu acho que sempre esteve em mim, assim, porque desde criança eu lembro que eu, a minha irmã e as vizinhas, que era tudo a mesma faixa etária, eu era o mais velho da turma, eu era o professor e elas eram as minhas alunas. Então começa desde ali, assim, tipo, desde aquela época, eu sempre quis ser professor. Fiz um período de licenciatura, mas não foi bem o que eu queria. E daí acabei trocando de área, fui para publicidade. E ali eu me encontrei, assim, como publicitário. Eu adoro essa parte criativa. E quando a Tati me convidou, e uma observação, eu sempre trabalhei na área da educação. Tipo, como publicitário, eu trabalhei agora no Instituto Eleva, mas trabalhei em outras escolas. Então, sempre tive vinculado, mesmo como publicitário, a escolas. Então, eu sempre tive no meio. E quando a Tati me convidou para trabalhar para ser docente no Eterno Aprendiz, assim, foi algo incrível. Porque era uma coisa que eu sempre quis trabalhar como docente, só que eu tava procurando aonde me encaixar nesse negócio ainda. E foi incrível, assim, desde o do primeiro momento. Nossa, que legal! E ele é muito paciencioso, viu? Ele é o professor, porque até com o pessoal que está chegando no 5.0, né, Gil, tem que ser muito paciencioso quando o celular não funciona, vai lá e ele explica, ele ensina, ele mostra. Aí imagina uma turma inteira com 50 a mais, com cada uma com celular, com algo diferente, já que ele é professor de tecnologias, né? Sim. E ele tem paciência para explicar, ensinar. Nas aulas, assim, normalmente é um caos. Eu saio em 1 hora, parece que eu trabalhei o dia inteiro. Porque toda hora me chamam para um lado, me chamam para outro, tem um problema assim, tem um problema assado, então toda hora aquela loucura dentro da sala. Mas tu sai cansado, mas feliz, Feliz, realizado. realizado. É incrível, assim, a troca que elas têm com a gente é fora do comum, assim. E como eu sempre tive um afeto muito grande com a minha avó por parte de mãe, eu sempre tive um afeto muito grande com ela. Por exemplo, desde os meus 5, 6 anos,
era sagrado ir na sexta-feira de tarde, eu ia para casa dela e ficava até o domingo. No domingo de noite me buscavam para voltar para casa, senão eu não voltava. Então, eu sempre tive esse contato muito grande com ela. E quando ela veio a falecer, para mim foi um período assim muito ruim, assim, eu me vi muito perdido. E quando eu encontrei o EA, tipo, voltou como se tivesse encontrado ela de novo, assim. Foi algo inexplicável. A emoção que tem dar aula para elas e estar em contato com elas. Eu trabalhei muito tempo com a EJA, né, desde que começou a EJA, e aonde era um público realmente com mais idade. Agora, de uns anos para cá, na EJA também tem pessoas mais novas, né, acima de 18. Sim. Mas quando começou, era um público mais idoso. E como é gratificante, né? Você sente realmente professora, que eles estão ali para te ouvir. Ai, eu guardo assim, ó, lembranças com muito carinho. E a alfabetização de idosos, que foi algo que eu trabalhei também. É algo assim, era fantástico. E eu tinha um primeiro ano também de criança à tarde e à noite a EJA. Então, ver que aquele idoso, ele tem o mesmo processo de aprendizagem da criança, das descobertas, mas com toda uma vivência, com todo. Então, eu acho que eu aprendia muito mais do que ensinava. Realmente foi assim, ó, uma época mágica para mim. Acho que esse sentimento, assim, né? Essa emoção, né? Que nasce e te faz ser o melhor possível, né? E tu quer buscar coisas porque eles prestam atenção no que tu. Quando tu conversa com alguém, que alguém presta atenção no que tu está falando, passa a ser uma troca, né? Exato. Então é essa troca, assim, e a questão afetiva envolvida, ela é muito significativa, assim, por mais que eu tenha tido experiências com outras áreas também, Cida, né? Tu também, Gil, a gente percebe a diferença, né? E o que talvez seja essa diferença? É essa atenção, né? Esse carinho do retorno, esse acolhimento do que a gente está colocando ali, né? Então, se sentir acolhido e isso é recíproco, né? Acolher e ser acolhido. Tati, estima-se que em 2030 haverá mais idosos do que crianças, segundo o IBGE. A OMS prevê que o número de pessoas com idade superior a 60 anos chegará a 2 bilhões de pessoas até 2050. Isso representará um quinto da população mundial. O Brasil está preparado para ser um país de velhos? As políticas públicas estão acompanhando essas mudanças? Bom, se a resposta é um sim ou não, seria não, né? Mas quando se percebeu esse aumento, né, tanto na expectativa de vida das pessoas no Brasil, quanto o aumento da população acima de 60 anos, né, que por lei seria o idoso, né, ou a idosa no Brasil, pelo Estatuto da Pessoa Idosa, é colocado, né, os direitos da pessoa acima dos 60 anos no Brasil, seria uma surpresa, foi uma surpresa, né, para o Brasil como um todo, uma vez que era esperado que em países desenvolvidos, né, países com melhor qualidade de vida, com melhores infraestruturas, com trabalhos menos forçados, né? O forçados aqui não seria só o cara que tem que trabalhar carregando peso, né? Mas forçado no sentido de estar exposto às intempéries do clima, né? As doenças trabalhistas repetitivas e do estresse, enfim. A síndrome do Burnout, né? Burnout, enfim, que a Cida é especialista no assunto, né? Tem livros sobre isso, inclusive. Então, era esperado que países que teriam, né, esse menor grau de riscos como um todo, que as pessoas pudessem viver mais e melhor, né?
por naturalmente elas não passarem por tantas dificuldades, estresse, enfim, né? Falta de alimentação adequada. Então, isso era comum em países desenvolvidos. E no Brasil, que ainda estávamos em um processo de chegar a ser um país em desenvolvimento, para nós foi uma novidade. Mas isso já ocorreu há mais de 20 anos atrás, né? Então, em 1975 foi decretado que de 1975 a 2025 a ONU decretou como a era do envelhecimento. Então, quer dizer, lá antes de eu nascer, ou na época que eu nasci, já se sabia que o Brasil tinha um contingente de população idosa chegando e aumentando e a expectativa de vida estava maior, estava ficando cada vez maior, né? Há bastante tempo a cidade mais longeva do Brasil é no Rio Grande do Sul. Então, assim, não é mais novidade, né? Então, nós tivemos já... Mas, claro que tudo leva tempo, né? Tudo leva tempo. O que eu quero dizer é que há 50 anos se sabe que o Brasil vai ter uma expectativa de vida cada vez maior e um contingente de população idosa cada vez maior. Em 50 anos é pouco diante de grandes transformações, mas penso eu, né, que algumas coisas poderiam já estar mais avançadas, embora já se tenha avançado bastante nesse sentido, e o próprio Estatuto da Pessoa Idosa é um ganho, né? Santa Maria, por exemplo, né? Quando eu entrei na faculdade, como eu mesmo disse, já existia um núcleo de pesquisa, de estudo, um trabalho feito pelo professor Juca, né? E seus parceiros, enfim, outros professores, já vinham trazendo a preocupação, o olhar, né, para as questões da velhice e do processo de envelhecimento, incentivando a prática da atividade física, incentivando hábitos, né, olhar para os nossos hábitos, pelo menos, né, com olhar, com vistas ao envelhecimento saudável. Então, quando nós temos uma cidade que às vezes para caminhar nas calçadas se torna perigoso, né, porque as calçadas não são cuidadas por uma população que que nos últimos 10 anos, né, até o IBGE no ano passado apresentou essa pesquisa, que nos últimos 10 anos nós tivemos um aumento de mais de 50%, em torno de 50% da população acima de 60 anos em Santa Maria. Então, assim, aumentou 50% nos últimos 10 anos o número de pessoas acima de 60 anos em Santa Maria. Nossa. Né? É muita coisa. Então, a nossa cidade, ela tem uma universidade pública que há muito tempo já traz uma preocupação com a velhice e o envelhecimento por meio dos seus projetos, das suas pesquisas, né? O meu mestrado mesmo foi, né, uma pesquisa do trabalho da extensão ali da Universidade Federal sobre o envelhecimento na Quarta Colônia. Então, há bastante tempo a universidade se preocupa. Então, a cidade poderia dar respostas enquanto gestão, enquanto políticas públicas direcionadas, né? O que é nosso idoso em Santa Maria, nossa idosa em Santa Maria tem para fazer? Há um tempo atrás foi lançada uma frente parlamentar, né, em defesa dos direitos da pessoa idosa em Santa Maria, que a gente participou enquanto EA, enquanto eterno aprendiz, né? Mas precisamos de mais ações. Estamos no caminho. E Santa Maria, ela está à frente, sim, por isso, né, por causa dessas pesquisas. Hoje é comum a gente ver as universidades desenvolvendo projetos e pesquisas com o objetivo do bem-estar, né, dos idosos e das idosas. Porém, acredito que nós poderíamos ter avançado mais, né, em muitos sentidos, principalmente em ações práticas, direcionadas à população, né, porque se pensa assim, a saúde, como está o cuidado com a saúde do idoso? Mas a saúde não se restringe às unidades básicas de saúde, ao posto de saúde, é muito mais do que isso, né? São oportunidades de se Ou realizar. até mesmo os grupos de idosos que tem em Santa Maria, que basicamente é fazer exercício físico. Né? Que é ótimo, que é É, saudável, mas não é a única coisa. não é né? a única coisa que o idoso precisa. Então, falta muita coisa ainda para ser feito. O que eu, Tatiana, preciso para estar bem? Eu preciso disso, disso, disso. Então, quer dizer, não é só uma esfera, né? Não é só uma esfera da vida, teria que ter outras oportunidades. Eu sempre digo, olha, a professora Cida quer assistir
uma peça, quer assistir um filme bom, né? A professora Cida tem autonomias e independência dos diversos tipos, né? Condições físicas, cognitivas, financeiras, de ir lá pagar ou ir para Porto Alegre e assistir. Mas, e a Maria Aparecida tem, a Maria, vizinha. Será que tem essas condições? Ela não tem carro, ela tem um salário de aposentadoria, um salário mínimo de aposentadoria, né? Como que ela desenvolve essa parte cognitiva da vida dela? Como que ela consegue ter acesso a coisas boas para se ter vontade de viver e de estudar mais, de conhecer, de aprender coisas novas, já que isso é o tal do, entre aspas, né, antídoto para um envelhecimento doentio, né? Senescente lá, que seria, né? Com doenças. Na presença de doenças debilitantes precocemente, né? Então, a gente deveria pensar que o que eu, Tatiana, gostaria de ter condições de ter acesso ao longo da minha vida e que eu pudesse ter isso de uma forma acessível, né? Que pudesse me permitir ter uma vida longa, prazerosa, saudável, né, ao longo da vida. Então, nesse sentido, eu acho que nós poderíamos ter avançado mais enquanto políticas públicas com ações práticas, não só enquanto muito importante, cuidado com o idoso e a saúde do idoso, né? O cuidado aqui, o que eu digo, tem uma delegacia específica que cuide dos abusos e tudo mais, né? Mas são duas esferas, nós somos muito mais do que isso. Então, nesse sentido, acho que nós precisamos avançar muito. Também fomentos para a pesquisa nesse sentido, né? Fomentos para a pesquisa nesse sentido, não só contar com trabalho voluntário, né? Não é só trabalho voluntário. Hoje não se aceita mais que as pessoas cuidem lá do idoso, velhinho, porque aquela pessoa é uma pessoa boa, ela vai fazer aquilo. Não, nós precisamos de profissionais qualificados que sejam bem remunerados para continuar se aperfeiçoando, né? E atender as pessoas. E que o médico não seja o único foco, né? A medicina não seja o único foco, mas esse acompanhamento multidisciplinar. Precisamos de um profissional de educação física que entenda das questões do envelhecimento da velhice, um nutricionista que entenda as questões do envelhecimento da velhice, uma pedagoga que entenda das questões do envelhecimento da velhice, assim, o fonoaudiólogo, assim, são todos profissionais, o cuidador, a pessoa que vai fazer a alimentação lá na casa, que vai no fogão fazer e tudo mais, saber o que precisa e como que faz, é a pessoa que limpa a casa, né? Então, assim, tudo isso faz parte da nossa vida e por que chegando lá na velhice parece que, não, precisamos cuidar que ele não ninguém profira uma violência contra ele e que tenha acesso. E ainda nessas questões a gente vê muitas coisas também a serem melhoradas, né? Tanto na saúde quanto no cuidado, né? Contra a violência. E na questão da publicidade, como é que o idoso, como é que ele está sendo visto na questão das manchetes, propagandas, notícias? Como é que o idoso, ele... A comunicação num todo, assim, ela tende a trazer representatividade, mas a questão da usabilidade para a pessoa idosa deixa muito a desejar. Há alguns aplicativos, algumas ferramentas que já trazem algumas melhorias, mas não é o ideal ainda, porque muitos idosos têm medo de mexer em celular, por exemplo, usar as redes sociais. Isso, querendo ou não, é um dos problemas que a ferramenta teria que melhorar, porque hoje, vamos dizer, a letra é muito pequenininha, tem pessoas que têm problema de visão, elas não conseguem enxergar, ou um vídeo que o áudio não funciona direito, os telefones também têm muitos problemas, até mesmo o jornalismo hoje em dia. O jornal impresso hoje, ele tem uma letra pequena para quem tem problema de visão. Então a gente trabalha nessa comunicação muito pela representatividade, mas a pessoa idosa, mesmo tendo a representatividade, ela não consegue usar do benefício que a comunicação tem a trazer, que é a venda de um produto específico, que é oferecer um serviço, é noticiar alguma informação. Então a gente tem muito que melhorar nesse sentido.
Porque, querendo ou não, o idoso é excluído. Porque tu não consegue ler uma reportagem se tu tem algum problema de visão ou alguma deficiência motora, alguma coisa assim. Então traz muitos problemas para aquela pessoa e ela acaba sendo excluída tanto do mundo digital até mundo do impresso também. Se tu vai hoje, por exemplo, num restaurante que é muito tecnológico, tu não consegue fazer um pedido porque é num tablet. Eu vejo muito essas queixas delas, assim, que elas vão em lugares pela primeira vez e não voltam, porque é tecnológico, elas não sabem fazer isso. Ou o cardápio é muito pequeno, eu não enxergo, eu não consigo pedir. E daí tu já entra no outro detalhe, que daí tu não tem um garçom que consegue atender elas. Então, são vários fatores que acabam prejudicando a própria empresa que não tem feito... Que é isso que eu falo, que a cidade não está... É. A cidade e o campo, né? Mas as cidades não estão preparadas para essa questão. De pensar que as pessoas que frequentam aquele espaço ali, e isso é um pouco de preconceito. Né? Eu entendo como um preconceito e, por exemplo, tem situações da vida em que as propagandas eles excluem que aquele produto possa ser direcionado para uma pessoa velha, porque a população não quer saber que a pessoa velha usa aquilo ali, que a pessoa idosa usa aquilo ali. Por exemplo, enquanto as doenças sexualmente transmissíveis diminuíram em todas as faixas etárias, elas estão aumentando já há bastante tempo na população idosa. Como que se faz o cuidado, de novo, né, com a prevenção para essas pessoas? Mas é que o idoso é visto como se não tivesse vida sexual, não tem, né? A sexualidade acaba, né? E é visto como um fim. Teve propagandas no Brasil, eu não vou citar marcas, mas teve propagandas no Brasil em que elas foram retiradas da TV aberta pelo número de críticas que receberam por aquela pessoa idosa estar falando aquilo. Que horror. Né? E aí teve uma marca grande no Brasil que deixou a propaganda só na internet. E ainda tinha assim, né? Ela foi retirada em função, porque não... Como assim uma pessoa velha estar falando sobre... E era sobre sexualidade, sobre sexo, sem ter um relacionamento, assim, de fato, com alguém, né? Mas era uma brincadeira subjetiva, enfim. Mas o velho não pode falar sobre isso. O velho não pode brincar sobre isso. Então, assim, é o preconceito, né? O pré-julgamento que as pessoas têm. Eu não quero saber que o velho faz isso. Não vamos fazer propagandas. Até o Ministério da Saúde começou a fazer propaganda, né? Com esse aumento. Mas será que essa propaganda foi porque começou a nerar muito para a saúde pública, com as pessoas idosas chegando lá com patologias que até então não se via tanto nessa faixa etária, né? Será que foi isso? E para quebrar o estigma de fato, né, que as pessoas têm de que o velho então não pode beber, o velho não pode fazer sexo, o velho não tem sexualidade, não pode se ver bonito, não se maquiar demais, olha, está usando aquela roupa. Né? Então, assim, a mídia, eu entendo que como ela vive da mídia também, né? Ela tem esquecido uma parcela que tem tempo, tem dinheiro, está tendo mais saúde, né? Para usufruir de tudo isso. E aí a gente tem que Maria lugares que tu chega já, né? Maria, e que não tem mais garçom. E como que lida com aquilo ali? Porque nem todos são alunos do Eterno Aprendiz, né? Que tem a disciplina de tecnologias para aprender a... E eu vejo assim ó, que essa questão dos tabus é muito forte, né? O envelhecimento e ainda mais nessa época que a gente vive que a ruga ela não pode acontecer, os procedimentos estéticos, nada contra, não sou contra, mas assim, ó, essa busca pela perfeição, como se o envelhecer fosse imperfeito, o ter ruga fosse imperfeito, o ter lá as gordurinhas fosse imperfeito. E não é o envelhecimento. Até isso em outro programa, eu acho que foi com a professora Keila, a gente conversou sobre isso
que o envelhecer é uma nova fase, assim como a gente nasce, a gente é criança, a gente é adolescente, é adulto, a gente vai envelhecer. E que bom, né? Eu não quero morrer antes de envelhecer, mas eu acho que é visto como um fim. A mulher acaba o período fértil, entra na menopausa, nossa, é o fim. E não, tem vida e muita vida, e pode ser Depois da uma vida menopausa. muito feliz. E eu acredito que a educação tem que acompanhar isso. E a saúde e a educação são duas coisas que não dá para separar, né? Sim. A própria questão de pessoas mais velhas estarem com doença sexualmente transmissível, isso é uma questão de educação, né? Uma questão de conhecimento, de como se prevenir. Então, A gente sabe, tem que vencer esses a gente preconceitos. sabe que a escola, ela, se pudesse abraçar tudo, abraçaria, e isso é impossível, né? A gente sabe que existe a educação de casa e a educação da escola. Mas, como tu falou assim, será que as políticas públicas estão acompanhando? Já não é de agora que eu acredito, e muitos pesquisadores falam sobre isso, né? De que nós tivéssemos uma, ou não precisa ser uma disciplina, mas que a educação em todas as disciplinas pudessem ter esse tema transversal, né, que abraçasse, que é o processo de envelhecimento. Então, assim, ninguém se preocupa como, vou me preocupar se eu vou ter, o que eu vou fazer amanhã, se eu vou ter dinheiro para amanhã. Ninguém se preocupa assim, tá, então daqui a 5 anos, como eu estarei, daqui a 10 anos, como eu estarei. Que seria uma educação para o envelhecimento, porque nós estamos envelhecendo desde o momento da fecundação. Né? Quando a gente nasce com 9 meses de vida. A gente está vivo dentro da barriga. Claro que essa passagem do tempo, com a diminuição da renovação celular, etc., isso vai acontecer mais tarde, né? Essas modificações. Mas nós estamos num processo de envelhecimento desde sempre, só que nós não ligamos para isso, porque aí temos que ter a presença da finitude, né? Que seria a presença da morte, e ninguém quer falar sobre isso, porque é mais um tabu que nós temos, que é falar Como se não fosse sobre... natural. como se não fosse natural nascer, crescer, né, envelhecer, enfim, morrer. Mas o processo de envelhecimento dele acontece desde sempre. Nós estamos num processo de envelhecimento. E aí as perdas. E, de novo, se vamos entrar nos detalhes, o processo da velhice, ou a fase da velhice, ela é um tabu para a mulher. Porque para o homem, historicamente, o homem grisalho é um homem charmoso. Um homem com sobrepeso, ninguém dá muita bola. Agora, a mulher, se não estamos... Então, temos várias situações no Brasil para avançar nesse sentido, né? Que é a valorização do novo, a valorização do patriarcado. O homem figura como, né, o patriarcado. A mulher é deixada no segundo plano, com uma visão muito mais objetificada, né? Que tem que estar bela, que tem que estar novo. O comércio de coisas novas, o fogão, quando está velho, o que a gente faz? Põe fora o fogão e compra um fogão novo, né? E isso são as coisas, não são as pessoas. Exato. As pessoas não são coisas, né? E hoje em dia a gente vê essa moda circular, tudo. Então está nascendo uma nova compreensão, né? Que não é para botar fora, que a gente pode rever, reusar, reformar, reorganizar, né? São coisas que estão nascendo, né? Mas enquanto isso não ganha força, muitas pessoas sofrem, né? Sofrem com... A gente está vendo aí vidas, né, sendo perdidas em função do excesso da preocupação com uma estética que ela não é natural. Não é natural. Continuar bem, vou fazer um procedimento, vou me sentir bem. Eu também não sou contra nada, nada, né? Mas quando isso nos tira o prazer de viver, né? Quando isso nos tira o prazer de viver e começa o adoecimento, já não é saudável. Já deixa de ser saudável. E essa questão dos idosos permanecerem ativos, se atualizarem nas tecnologias, ter rodas de conversa, um grupo de amigos, quais são os benefícios disso? Ai, muitos, infinitos. Porque, querendo ou não, o conversar
com alguém, abre é porque conversar é uma troca, né? Assim como eu te entrego um conteúdo, tu vai me entregar alguma coisa. Então, isso abre para a pessoa várias possibilidades, como o amor, o carinho, o afeto, ou até o sentir pertencido a algum lugar. E muito isso que a gente traz dentro do EA, porque querendo ou não, hoje elas são o grupo Eterno Aprendiz. Para elas, aquilo é uma comunidade, elas são um grupo só. Se tu falar mal delas, esses tempos a gente estava conversando que é que nem família. Elas brigam, xingam, mas se tu falar mal de alguém delas, meu Deus, elas viram uns bichos. Então é aquilo, é tipo, elas. Só elas É podem só falar. elas, exatamente. É como se fosse, tipo assim, tu xingando teu filho. Beleza, tranquilo. Agora, se alguém xingar teu filho, tu vira um. Não pode. Nunca. Eu posso, só Exatamente. eu posso. E a mesma coisa, porque elas têm ó, no grupo delas todas essas mesmas características de uma família qualquer. Então, com essa função do conversar, elas se criam um laço afetivo muito grande. Então, mesmo elas não sendo de sangue, elas são uma família, querendo ou não. Porque muitas delas são viúvas, os filhos moram longe, então elas estão sozinhas. E o único momento que elas têm de pertencimento, que elas conseguem botar para fora as coisas, são no grupo. Então, para elas, aquilo vamos dizer assim, as disciplinas muitas vezes, para elas não faz muita diferença, mas só pelo estar no grupo, conversando, trocando ideias, falando mal dos outros também. Porque é normal do ser humano, né? Então, aquilo para elas é o principal, vamos dizer assim. Isso segue também no grupo da rede social do WhatsApp, né? Isso que é interessante, que até o trabalho do Gil a busca, né, por entendimento, de fato, esses laços, essas relações, o conversar, se dá pela tela também. Então, assim, isso não se restringe ao período, porque se serem pertencentes, tem o grupo do EA, que é na rede social, né, ali, Isso. e eles vão lá, e às vezes as manifestações até nas outras redes sociais, tipo o Instagram, né? Coloca alguma coisa, eles vão lá e dizem assim, né, que isso é minha vida, me sinto bem, quero continuar para sempre. Então, assim, essas trocas, elas acontecem não só ali presencial, né, Gil? Tem algumas delas que, tipo, como tem algumas viúvas, elas me relataram que, tipo, mesmo em casa, elas se sentem acolhidas, porque elas estão toda hora ligando, fazem videochamada com a colega. Então, elas não se sentem mais sozinhas. Mesmo estando sozinhas em casa, elas não estão sozinhas porque elas têm um contato, mesmo virtual, mas elas têm um contato com as colegas. Em um grupo. É. E eu acredito que nós não somos seres feitos para viver isolados, né? E eu acredito que a solidão na velhice também é algo que faz parte, né? Vocês têm algum índice ou dessa questão da solidão? No EA, não. Assim, eu acho né, que a solidão faz parte, mas eu não sei se isso é uma realidade. Hoje nós temos um maior número de mulheres do que homens, a partir já dos 30 e pouco, dos 30 anos, acho que é. Nascem mais homens no Brasil, mas eles perdem a vida em idade precoce. Então, a partir dos 30, nós temos mais mulheres. As mulheres têm uma expectativa de vida maior. Nós temos mais viúvas do que viúvos vivos no Brasil. Então, pensa-se, né, que essas pessoas... e também temos um grande número de pessoas que vivem sozinhas, né, na velhice. Estão criando essa independência, permanece na velhice, e com a saída dos filhos e tudo mais, acabam ficando sozinhas. Então, são mulheres viúvas que vivem sozinha. Pode ser que a família até mora no mesmo prédio, mas dentro da sua casa, do seu apartamento, vivem sozinha. O que se tem hoje é um debate sobre a solidão e a solitude, né? Então, o que a gente percebe muito no EA é mais solitude. Às vezes é uma escolha estar sozinha, não quero falar, e elas começam a dar boa noite lá para um horário, tu percebe o boa noite naquele horário,
E nos grupos ali, né, temos mais de um, que é muito assunto, e a coisa, né, tipo, é uma escolha que ela faz, mas não do ficar sozinha. É isso, claro, a solidão faz parte, nós temos hoje também um índice de depressão na população brasileira altíssimo, isso supostamente a solidão, o sentimento de solidão, né, esteja presente junto a essa patologia. Mas hoje que eu vejo nos idosos que conseguem manter uma convivência, um pertencimento, e se não é no EA, é um pertencimento ao seu grupo lá de leitura, Na que está nascendo, igreja. na igreja, no bairro, né, na sua comunidade, enfim, que a solitude é uma escolha, às vezes eu estar só comigo mesmo, com o meu livro, com o meu cachorrinho, com o gato, seja lá com quem for, né, mas assim, é uma escolha estar só, não estar, mas ela pertence a um grupo. Mas no EA nós não temos pesquisa sobre solidão, assim, não há manifestação sobre isso, né? Até por essas características que o Gil falou. E né? elas não passam sozinhas. Porque se ela não está conversando com alguém, ela tá dormindo. É, porque elas estão sempre. Tipo assim, o EA funciona de segunda a quinta-feira, porque sexta-feira é sagrado que elas têm que ir para um café ou elas têm que sair. Então, na sexta-feira a gente já não tem aula porque elas não querem aula. Porque elas querem sair, elas querem conversar, elas querem ir para café. Elas não param em casa. Então, elas não têm vamos dizer assim, esse tempo para se sentir sozinhas. Porque, querendo ou não, a solidão é, tipo assim, eu vou tirar tipo, eu fico em casa por um longo período que eu não tenho mais o contato social, então eu acabo me sentindo sozinho. E isso vai trazer a solidão mesmo para elas. E elas não têm esse vácuo de tempo muito grande. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Olha, a conversa foi tão boa. Eu só queria um chimarrão e a gente continuar também. conversando assim, ó, por horas. Mas eu gostaria assim, que rapidinho vocês falassem o que que é o EA, o que que é o Eterno Aprendiz. Vou deixar pra Tati, que a Tati já é a coordenadora, Não, né? eu Que acho fala que o melhor. professor, que a percepção do professor seria mais interessante, né? Bom, então, rapidamente, ele é um programa educacional, né, que visa que objetivo bem-estar. Eu estou aqui com uma doutora em bem-estar, né, na minha frente, e que, sim, o EA se direciona cada vez mais ao que tu estudas, ainda, né, que a gente também conheceu Maturana, né? E a partir daí, mas as leituras da Cida, sim, incentivaram muito o enfoque do EA, direcionando o seu bem-estar. Que antes se falava muito sobre atualização de conhecimentos, né? Atualização de conhecimentos, mas aí vem o Gil e coloca assim, às vezes a disciplina, claro, que se a disciplina não for também aquilo que se quer, que se objetiva, que elas têm seus objetivos, né? Elas não vão. Daí a gente começa a perceber que tem que trocar, que tem, né, tudo mais. Mas, enfim, hoje é mais abrangente. Então, esse programa educacional, ele, por meio de atividades educacionais, ele visa o bem-estar de pessoas com 50 anos ou mais. Né? A gente antecipa já a ideia, não precisa chegar aos 60, mas aos 50, porque temos estudantes a partir dos 50 anos buscando o EA. E para isso oferece um rol de disciplinas, né, de assuntos trabalhados todas as tardes. Hoje são 12 disciplinas, 12 assuntos, né, com professores todos graduados, mestrado, mestrando, com doutores, que são especialistas nas suas áreas de atuação e que são convidados para atuar na UEA porque eles conseguem fazer com que aquilo que eles sabem, que eles estudam, né, trabalham, que é a sua formação, como que eu vou aplicar na vida cotidiana? Como que eu posso utilizar essa informação? Uma disciplina aqui, o direito, né? O Gil já falou de tecnologias, vou pegar o direito. Então, o direito, o professor vem com uma proposta, né, de como que o direito pode beneficiar, pode ser aplicado à vida de uma pessoa com 50 anos ou mais. E claro que eles trazem informações. Professor, E olha, a gente viu muitas informações. aquela situação daquele jogador lá, né, por que aconteceu isso, aquilo e tal.
né? Um caso de estupro, um caso de violência doméstica. Então, assim, o professor vai trabalhando com eles. E para isso, às vezes, precisa de leitura. Às vezes, não, precisa de leitura, precisa de uma informação. Então, é um incentivo também para esse estudante, se quiser, mas ao chegar em casa, buscar mais informação sobre isso, né? Então, além do direito de tecnologias e redes sociais, e o cuidado, inclusive, né, com a questão das redes sociais, que hoje os golpes, né, trabalha muito, nós temos um conjunto de disciplinas que são atualizadas constantemente, pelo menos uma vez por semestre, né? Agora a gente está entrando em férias, e vai ter modificação, precisa ter modificação para o próximo, né? Porque é um aprendizado eterno, o próprio nome diz, e que eles buscam, e que a gente busca, né? Novas disciplinas, novos assuntos, né? Que possam contribuir com o bem-estar dessas pessoas. Então, além do direito, tecnologias, tem nutrição, tem fisioterapia, tem arte, consciência interior, tem yoga, tem atividade física, enfim, são um conjunto de 12 disciplinas e que a gente vai atualizando, né, constantemente, para que também eles possam ter novas informações, né? Outras coisas que são colocadas que possam fazer bem para a nossa vida, nós vamos buscar um profissional que possa trabalhar e desenvolver com eles, né, no EA. E se alguém quiser mais informações sobre o EAA, como é que ele contacta? Pelas redes sociais, o Instagram ou o Facebook, Programa EA ou Programa Eterno Aprendiz, qualquer um dos dois encontra facinho. Ou pelo fone 98402-6489. 98402-6489. Então, assim, ó, infelizmente, amei. a hora passa assim, ó, né? Muito. Voando. Queria agradecer muito, Gil, de estar aqui conosco, entrando na UFSM. Seja muito bem-vindo. Tenho certeza assim, que a tua contribuição vai ser muito grande no mestrado em educação. Muito obrigado. Tati, muito obrigada por estar aqui. Um dia eu vou convidar vocês dois novamente para vir falar das pesquisas de vocês, que é muito interessante. Obrigada de todo o coração. Adorei estar aqui. E também fica o convite para tu nos visitar no Eterno Aprendiz, porque cada vez que elas vêm uma atividade ali, elas não convidou a professora Maria Aparecida. Aí estou eu como culpada por tu não ir lá, Cida. Não, eu quero ir, e a partir de setembro eu já posso até ser aluna. Muito bem, faremos. Então, o TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Azolim, e apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 FM. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal CTE UFSM. Também estamos no Spotify. É só buscar TEMOV e ouvir nossos podcasts com as nossas entrevistas. Os trabalhos técnicos são realizados por José Luiz Mota Pinto e Jonathan Ferreira, e direção de rádio de Jonathan Ferreira. O TEMOV nas ondas do conhecimento. Ficamos por aqui e que sua semana seja levinha e muito feliz. TEMOV, temas emergentes em movimento. O que te move?